Oi, boa noite. Meu nome é Sueli Militello e eu tenho uma reflexão para compartilhar com você. Minuto, bem rapidinho, para que você medite comigo em Atos 16, a partir do versículo 16, intitulado A Cura de uma Jovem Adivinhadora, que diz assim na palavra de Deus: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa do espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então, esses versículos, né, que relatam esse encontro dos apóstolos, dos homens que carregavam o evangelho, que tinham essa missão, e essa profetisa nos ensina muita coisa. Se a gente meditar aqui, e eu espero, em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo flua e possa falar aos nossos corações. Antes de qualquer coisa, pedir para que o Senhor nos abra realmente o entendimento, os olhos espirituais, para que a gente possa não só contemplar nessa palavra, mas entender profundamente o sentido dela, o que nós aprendemos, devemos aprender, o que nós... e podemos exortar realmente pessoas de consertar caminhos, concepções sobre o evangelho erradas, enfim, que a gente possa ter aberto o nosso entendimento em nome de Jesus, amém. Essa oração que eu fiz aqui para mim, para que eu possa expor essa palavra da melhor forma, aqui é a forma que Deus realmente quer que entre em nossos corações. Então, quando essa profetisa, ela fala isso, perceba que quando a gente diz falsos profetas, não quer dizer que eles errem, mas é o coração dessas pessoas em fazer as coisas que seriam, né, espirituais, mas que não é em benefício nem das pessoas, nem do reino de Deus, nem das pessoas, enfim, não é para benefício próprio ou de alguém ali para obter lucro. Então, esse é um falso, vem uma falsa profecia aí, porque é falso o coração da pessoa, não que ela não esteja acertando, porque aqui, por exemplo, ela dizia várias vezes que eles eram homens que carregavam o evangelho, que eles iam preparar o povo para o caminho da salvação, ou seja, estava certo, porque com eles realmente era isso mesmo, eles estavam mostrando para o povo o caminho da salvação. Então, ela acertou, ela não estava falando algo que era falso, que era mentira. E assim como muito provavelmente, se ela dava lucro para as pessoas, os senhores, as pessoas que estavam ali por trás daquele trabalho, daquilo que ela fazia, com certeza é porque ela acertava. Porque senão não ganhavam, né? Não tinha esse lucro. Então, com certeza, ela devia entregar coisas para as pessoas, devia falar coisas, e muitas vezes acertando, e muitas vezes era satisfatório para quem estava lá pagando de repente. E aí o que nos ensina hoje, e que em pleno ano de 2025, a gente vê numa nova roupagem, mas a gente vê muitas vezes a mesma coisa. Pessoas que estão fazendo também adivinhação, que estão fazendo também uso de pequenos fragmentos do evangelho para entregar algo conveniente a alguém, ou algo que alguém espera, ou alguém que está com a alma batida, que precisa de uma palavra, e a pessoa se aproveita muitas vezes disso, obtendo lucro, ou seja, a palavra ela não é lançada de graça, como foi recebida pela graça por nós, como a nossa salvação ela é feita, foi pela graça, nós não pagamos, é porque nós não poderíamos pagar. O sacrifício da cruz de Jesus, a gente não teria como pagar essa dívida por os nossos pecados, e ele fez isso por nós. Então nós não pagamos porque nem seria
não teria nem preço, nem seria calculado uma coisa assim, de ter uma reconciliação com Deus Pai. Então, ou seja, a graça ela vem de graça para nós. Só que o evangelho hoje, ele não está assim. Ele não chega para todos de graça. Muitas vezes ele chega para pessoas que estão sedentas, precisando do evangelho. Às vezes pessoas famosas, às vezes artistas, às vezes pessoas que estão na mídia e que se envolvem em alguma igreja, e essa igreja tira partido disso. Acaba tendo um lucro, uma preocupação com o lucro e não com a alma. Ou pessoas que utilizam da internet ou utilizam de meios para obter ganhos, falando a palavra de Deus ao invés de simplesmente pregá-la. Então a gente percebe hoje que o evangelho muitas vezes tem sido usado como um meio assim como vários outros de fonte de renda. E é uma linha tênue, né? Não estou falando que não tenha casos em que há um compromisso por trás, um voto com o Senhor, que as pessoas acabam fazendo coisas para ter contribuições para o reino de Deus. E existem várias coisas que podem acontecer e que o Senhor veja a sinceridade no coração de quem está fazendo. Mas o problema é que na grande maioria, o problema é que há muito mais errado do que o certo. Há muito mais pessoas ganhando, obtendo lucro, de repente com foco nesse lucro, do que nas almas, do que o contrário. Então é por isso que a gente precisa meditar nessa palavra, porque não é algo que é falado, já começa por aí. É uma passagem que não é muito pregada. Não é muito pregada porque mexe nessa área. Como é uma linha tênue de pessoas que fazem o certo, aí as outras já estão fazendo muito errado, e aí essa separação disso tá difícil. De separar o que é, sabe, o joio de fato do trigo, de separar o limite, até onde a pessoa pode ir para ter o ganho. Então, de repente, pessoas que fazem cursos, ministram cursos, às vezes até pastores ou não, pessoas que ministram cursos de teologia, aí a pessoa fala que é, né, pelo tempo, porque existem escolas que cobram. Então, só que aí a pessoa pega isso e aí faz vários cursos e várias coisas. E como colocar um limite, como delimitar isso? Porque se um faz, depois os outros vão fazendo na internet e não vem nenhum mal nisso. Não é verdade? Porque se uma pessoa faz, ensinando teologia, e ela cobra, a outra pessoa vai fazer, falando também um devocional ou alguma coisa, ensinando algo na palavra e também vai cobrar. Aí depois vai vir uma outra, e vai fazer uma outra coisa, e qual é o limite disso? Como que se pode saber e falar, não, isso aqui você pode, você tem autonomia e você está certo para fazer isso, e você já não, você está ganhando dinheiro com o evangelho. Como que a gente pode delimitar? Uns fazerem ser certo, agradar o Senhor fazendo isso, enquanto outros não. Outros são chamados de golpistas, falsos profetas, mercenários e tudo mais, como aconteceu aí recentemente de uma pessoa que estava vendendo até oração, por exemplo. Ou outra que estava pedindo Pix no meio de uma live que era de oração. Como delimitar isso? É a pergunta. A gente vai falando sobre tudo isso porque é delicado. E é por isso que precisa ser exposto, e precisa ser meditado, e precisa voltar à palavra de Deus. Porque aqui diz algo interessante, fala que ele ficou aqui, ó, Paulo já estava indignado.
A palavra fala. Nenhuma palavra, nada que tá aqui tá à toa. Aqui diz que ele ficou indignado. Indignado porque ele sabia o peso daquilo. Ele sabia que por trás do lucro tinha um espírito maligno, que estava, na verdade, levando as pessoas para o lado errado e não para... As pessoas não iriam ter a salvação estando com ela ali, profetizando, porque a intenção do coração, para começar, ela estava com um espírito ruim. Então, como que levaria alguém, o que ela estava falando, levaria alguém para a salvação? Não iria levar. Então, por isso que foi preciso fazer o que foi feito aqui. Foi expulso. E aqui, hoje, e nos dias de hoje, quando a gente vê algo assim, pessoas que têm uma liderança ou fazem algum trabalho e que muitas vezes é até criticado, e essas pessoas vão crescendo na internet, porque vão tendo curiosos, pessoas que vão gostando e vão dando like e vão aplaudindo e tudo mais, etc. E a pessoa não só se não se conserta, como não sai aquilo que está por trás dela, que muitas vezes é para levar o povo para o erro mesmo. E aquilo permanece, 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 enquanto há pessoas que dão ouvidos, como diz a palavra mesmo, né? Que as pessoas iriam dar ouvidos para falsos profetas, e deixando bem claro, não são pessoas que falam coisas erradas, muitas vezes, e esse que é o problema. Às vezes sim, a pessoa pode acertar coisas, mas é o coração dessa pessoa em fazer aquilo, ou quem está fazendo com que ela faça aquilo, né? Ela muitas vezes está pro outro lado, está pro lado do maligno e não pro lado do Senhor. E nisso ela às vezes está entrando, como diz aqui, que era muito ganho para os senhores, para as pessoas que eram chefes dela, vamos dizer assim, né? Obtinha muito lucro. E não é o que a gente vê nos dias de hoje? Muito lucro, muitas vezes, muitos ganhos. E às vezes a pessoa pensa que porque está entrando muito dinheiro, aquilo está sendo abençoado por Deus. Deus tem uma parte com aquilo. E muitas vezes Deus não tem. Então, que a gente possa, neste dia, pedir realmente para que o Espírito Santo de Deus nos dê o discernimento quando a gente vê sempre alguma coisa, uma obra, for em algum lugar novo, um templo novo, olhar bem aquela família, aquelas pessoas que são os líderes daquela igreja, aquele trabalho, aquela congregação. Quando você for ofertar, porque o seu coração tem que ser muito sincero na oferta, também não pode ser barganhador, você não pode barganhar com Deus, fazer oferta para obter alguma coisa, não, tem que ser por amor. Então, quando você for numa obra, que você veja a sinceridade daquelas pessoas também, para que você possa fazer a oferta no Senhor num lugar realmente sério, e que você nunca, 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 independente do que você esteja passando agora, eu não sei o que você está passando, de repente algo difícil, mas que você nunca deixe de orar e buscar a Deus, e se deleitar na presença dele, buscar a ele acima de todas as coisas, para obter dele resposta, direção. E se você tiver que ter uma direção de alguém, que seja alguém que tem uma autoridade espiritual sobre a sua vida há muito tempo, seja um pastor sério, né? Alguém que realmente você confie, e não uma pessoa assim, como se fosse um adivinhador, uma pessoa que você vai buscar e que vai ficar refém disso, e que muitas vezes vai te dar coisas que não vêm de Deus, e você vai ficar mais perdido ainda, sofrendo mais ainda. Então, que você possa pensar, porque isso é muito sério. E as pessoas estão buscando, muitas vezes, essas pessoas com dons, como se fossem adivinhadores, e a pessoa não se dá conta disso. É como se fossem as pessoas que buscavam essa profetisa aqui, com espírito maligno. E elas achavam, provavelmente, estavam fazendo a coisa mais certa do mundo. Então, se você hoje está numa situação em que você precisa de que Deus te dê uma resposta, por exemplo, em oração, que você faça isso no seu quarto mesmo, que você busque ao Senhor até o Senhor te dar uma resposta. Mas que você não vá em qualquer caminho aí, em qualquer lugar, qualquer beco,
para achar, de repente, uma adivinhadora, uma pessoa como essa aqui, que diz na passagem de Atos 16. Então, que Deus abençoe você, proteja, né, a minha casa, a sua casa, e que a gente esteja debaixo do esconderijo realmente aqui do Altíssimo, sobre a sombra do Altíssimo, para nos proteger de não só de coisas como essa, mas de muitos e muitos, muitos outros enganos, e que a gente não seja conivente, e sim que a gente desmascare, que a gente se proteja e que a gente esteja sempre debaixo da direção de Deus. Em nome de Jesus, fiquem com Deus até o próximo vídeo. Amém. Glória a Deus.